Olá, boa noite. É um prazer mais uma vez estar chegando aí, onde você está agora, acompanhando a TV Canção Nova. O nosso programa Além da Notícia, mais uma vez, chega até você ao vivo, sempre com um tema muito importante e muito atual também. Hoje nós vamos falar sobre crimes cibernéticos e golpes virtuais. Todos nós estamos sujeitos, por isso que o assunto nos interessa a todos. Acompanhe essa introdução. Os crimes cibernéticos estão cada vez mais comuns. E como o brasileiro passa, em média, 9 horas e 14 minutos conectado na internet, o risco de ser vítima em algum caso aumenta. Diariamente são registrados pelo menos 366 crimes cibernéticos em todo o país. Levantamento feito pela SaferNet, em parceria com o Ministério Público, revela que foram contabilizados mais de 133 mil queixas de delitos virtuais no ano passado, 60 mil relacionada à pornografia infantil. Recentemente, diversas autoridades, entre ministros e juízes, tiveram o celular invadido por hackers. A intercepção de mensagens no sistema telefônico é apenas uma amostra dos estragos que podem ser causados por ações hostis com o uso da internet. Será que a legislação brasileira está preparada para lidar com a enorme quantidade de crimes cibernéticos? Este pequeno aparelho que a gente usa para se comunicar com tanta gente, mas que a gente também já utiliza para fazer tantos negócios, para tratar de tantos temas, além de ser uma excelente oportunidade, uma excelente ferramenta, ele também oferece grandes perigos. E nós vamos falar justamente sobre isso hoje. As autoridades de todo o mundo já descobriram que uma guerra cibernética é travada silenciosamente todos os dias, aqui dentro, porque também aqui é um pequeno computador. Os hackers agem quando encontram brechas que nós, usuários, deixamos sem perceber. Com o celular na mão o tempo todo, as nossas informações mais preciosas também andam por aí. Se encontram brechas, os hackers invadem. Só neste ano, quase 1 milhão de pessoas no mundo sofreram ataques virtuais, como roubo de senhas, um aumento de quase 60% em relação ao ano passado. Os cidadãos sofrem com o resultado de décadas de atraso no investimento em segurança da informação e em tecnologias para evitar a ação de hackers e crimes cibernéticos. Este o tema do nosso programa de hoje. Já quero cumprimentar nossos convidados. Hanna Gomes, advogada criminalista, especialista em crimes digitais. É um prazer recebê-la. Prazer, Ronaldo. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar participando do programa com vocês. O tema é bom, não é? Sim, muito bom, relevante, né? E passível aí de entendimento de todos os cidadãos. Frank Ned, advogado especialista em direito digital. Bem-vindo, Frank. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, professora Hanna. Obrigado pelo convite. Acho que é um tema instigante e dá a oportunidade de debatermos e levar uma informação de relevância para a sociedade. A gente brincava agora há pouco fora do ar aqui. O Frank vai nos ajudar a nos precavermos dos crimes e a Hanna vai nos dizer quais os perigos da punição, não é, Hanna? Exato. Gente, eu começo aqui pedindo a vocês o seguinte. Ser especialista, Hanna, em crimes digitais, advogada criminalista nesta área, é lidar diretamente com o quê? A gente precisa lembrar e ter em mente que existem aí duas modalidades, né? Os crimes cibernéticos, aqueles crimes comuns que são praticados pela via da rede mundial de computadores, né? Em que se usa a internet como ferramenta, como instrumentalização desses crimes. A gente pode pensar em perturbação da paz, perturbação do sossego, injúrias, calúnias, difamações, ameaças, estelionatos, fraudes, enfim, né? Uma variedade enorme de crimes que são previstos na nossa legislação extravagante e no nosso Código Penal. Mas também os crimes propriamente cibernéticos, né? Os cybercrimes ou crimes digitais, que sem a ferramenta da internet, a ferramenta tecnológica, seja o aparelho ou a rede mundial de computadores, não poderiam ser perpetrados, tais como a invasão de dispositivo eletrônico, né? O compartilhamento de informações, invasão de privacidade por meio da rede mundial de computadores. Então, a gente tem essa pequena diferença em que a gente pode atuar aí nessas duas vertentes. Os crimes comuns digitais por meio da internet e os crimes propriamente cibernéticos. Os dois são professores e eu vou perguntar também para o Frank. Frank,
direito digital. O que se ensina sobre o direito digital? Como apresentar o direito digital? Na verdade, hoje, nós vivemos uma sociedade que se realiza, em alguma medida, dentro da rede. Então, como essa sociedade tem uma dimensão do homem disperso na rede, há necessidade de entendermos também quais são os cuidados, riscos e consequências de certas atuações nesse mundo digital. Então, o direito digital, em alguma medida, ele vai apresentar aos alunos, à sociedade, esses cuidados. Como que eu devo me comportar de forma ética, de forma cuidadosa, numa sociedade digital? Quais são os limites? Quais são os limites éticos? Até onde eu posso ir sem violar o direito do próximo? Então, são questões como essa que o direito digital vai tratar. Bom, a rede, a gente já sabe, se tornou um ambiente que as pessoas vivem, convivem, frequentam, não é? Aqui eu tenho a informação de que o brasileiro passa em média 9 horas e 14 minutos conectado na internet. Quanto mais tempo, maior o risco de ser vítima também, não é? Exato, quanto mais a gente usa, mais informações pessoais, comportamentais, né, informações íntimas a gente coloca à disposição de uma rede conectada de dados, né, que está aí acessível a todos, inclusive a pessoas com más intenções. Né? Existem filósofos, né, que dizem que o crime ele é uma condição da sociedade, da condição humana. Onde houver sociedade, haverá o crime. O crime estará ali permeando, né, podendo ser perpetrado dentro dessa sociedade. E a rede mundial de computadores se tornou parte da nossa vida. Então, ela traz aí ao nosso convívio, o nosso estabelecimento de relações interpessoais e negócios, né, acadêmicos, profissionais, contratuais, em que a gente fornece informações, estando aí passíveis de sermos vítimas e autores de crimes. Há um elenco de crimes digitais mais praticados? Existe sim. São as fraudes bancárias, né, que a gente precisa da internet para que sejam veiculadas. Os crimes de invasão de privacidade, né, que a gente tem aí o compartilhamento de fotos, imagens particulares, privadas. E as ameaças, injúrias e calúnias, que são os recordes, tanto nos juizados especiais e os crimes de estelionato nas varas comuns, de crimes comuns. São os crimes mais praticados na nossa rede. Frank, quando a gente olha para esses crimes mais praticados aqui, como é que se usa o direito digital nessas horas, nesses momentos? Na verdade, o nosso ordenamento jurídico hoje já tem instrumentos, ferramentas para poder alcançar e punir as pessoas que praticam esses crimes. E sempre é importante observar duas dimensões ao menos. Tudo que se faz na rede gera evidência. A rede, o computador, é feito para preservar a evidência. É um instrumento, uma ferramenta que ela é construída para não perder dados. Então, tudo que se faz na rede é possível ser rastreado. E isso é uma dimensão. Uma outra dimensão é que, como sociedade que se realiza em rede, nós precisamos adquirir a cultura de utilizar esses instrumentos também com cuidado, porque está disperso na rede quem pratica o crime, como a professora Hanna comentou agora mesmo, toda a sociedade tem uma parcela dela que tem a propensão à prática delituosa. Então, só que quando você está em rede, você está exposto mundialmente aos criminosos. Então, precisamos cada vez mais desenvolver a cultura de proteção, de cuidados. Quando a gente quer participar da rede, a gente também já está se sujeitando. Porque são pedidos, dados nossos, informações nossas, e a gente, se quiser se utilizar também dos benefícios, a gente precisa ali aceitar e clicar um xizinho lá naquele item que está lá ali e aceita as condições, não é? A gente realmente deve fazer isso? Na verdade, o que ocorre é que recentemente, não só no Brasil, mas no mundo todo, vem aprovando uma série de legislações de proteção de dados pessoais. Esse conjunto de legislações, ela busca tornar para o usuário, para o titular de dados, mais claro o que ele está integrando aos outros em termos de dados pessoais. Então, a legislação fala que quando você entrega o seu dado a alguma plataforma, quando você concorda, essa plataforma tem que deixar claro o que vai ser feito com os dados. Isso tem que ter uma finalidade determinada. Ela não pode ficar com seus dados para sempre. Tem que ter um tempo determinado também. Então, essas legislações já são aprimoramentos onde a própria sociedade, percebendo a necessidade desse amparo, começa a construir. Agora, o que deixa qualquer pessoa, imagino ali, eu diria, completamente exposta, é que quem é que vai ler aquelas páginas com aquelas letrinhas o menor possível, para lá no final dizer concordo e aceito.
Eu acho que quase 100% da sociedade não lê aquilo, né? É por isso que a gente precisa de uma proteção estatal, né, integral, para todos que ali aceitam. É como se fosse um contrato de adesão. Não tem como a gente ligar numa rede social e falar, olha, eu não concordo com esse termo, podemos discutir? Exato. Não existe isso, é um contrato de adesão. Ou você participa da rede aceitando, ou você não participa e aí você está fora do mundo virtual, o que é praticamente impossível de se conviver hoje em dia, né, porque faz parte da nossa convivência aí das nossas relações. Mas a legislação do país e até de blocos, né, econômicos, blocos que têm interesses em comum, deve se preocupar com essa proteção dos seus cidadãos. E aí, com isso, a gente vem aí introduzindo recentemente a Lei, né, Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que deve regulamentar aí um passo a passo, né, professor, que deve aí trazer uma grande mudança nesse comportamento, na eticidade das empresas perante os cidadãos. A gente está acompanhando agora toda a nossa política, no nosso judiciário, o caso da invasão de dados por parte dos hackers que já estão presos. Essa é apenas uma amostra de um tipo de crime praticado hoje nas redes. Mas eu pergunto o seguinte, esse tipo de crime aqui no Brasil, que até agora a gente não entendeu, que punição ele vai ter, como é que ele é tipificado, se realmente esses hackers que estão presos agora terão uma pena exemplar. O que a gente pode falar disso? É um caso ainda que está sobre um véu, né, de sigilo, que a gente não tem muitas informações ainda, o inquérito corre em segredo de justiça, mas sabe-se que a tipificação que eles podem sofrer varia entre a invasão de dispositivo eletrônico, que foi criada, né, em 2012, com a Lei 12.737, que também famosa como Lei Carolina Dickmann, né, professor? Que vem aí a proteção de dados dos aparelhos eletrônicos das pessoas, podendo ser combinada com a Lei de Segurança Nacional, a depender do tipo de autoridade que foi realmente teve seu aparelho invadido, a organização criminosa, que pode vir a acarretar um aumento de pena nos crimes que forem verificados aí pela autoridade policial, e essa combinação também não vai gerar uma pena muito alta. Infelizmente, esses nossos crimes, na nossa legislação, são passíveis de penas muito pequenas, variando aí de 1 mês, 6 meses, 3 meses, até o máximo de 3 anos de punição, podendo aí ser revertida numa pena de prisão em regime semiaberto, quiçá aberto, né? Então, muito difícil esses camaradas, indivíduos que foram verificados, que estão sob investigação, serem recolhidos da sociedade, salvo se verificar-se outros crimes, né? Professor, a legislação brasileira está preparada para lidar com essa enorme quantidade de crimes digitais? Eu acredito que nós temos instrumentos dentro da esfera do Código Penal, nós temos instrumentos no Código Civil, mas é importante chamar atenção para uma questão que me parece fundamental. Você não aprimora uma sociedade somente com punição. Há uma grande necessidade de políticas públicas do desenvolvimento de cultura, porque pena por pena nós estamos com os presídios abarrotados. Se isso fosse solução, nós não teríamos essa realidade no sistema penal brasileiro. Então, nós também temos que pensar que é obrigação do Estado também gerar políticas públicas para conscientizar as pessoas, para instrumentalizar as pessoas de conhecimento de como usar esses dispositivos e também se proteger, porque isso não é uma missão só do Estado. Então, assim, eu entendo que nossa legislação tem os elementos, talvez há necessidade de aprimorar, aumentando a pena, professora Hanna, em alguns dispositivos, mas nós já temos elementos suficientes hoje. A criação de novas leis necessariamente não é a resposta, me parece mais adequada. Agora, esse é um ambiente, e estamos num momento que eu concordo com o senhor, é preciso preparar a sociedade para utilizar bem, para se precaver, etc. Mas a gente está num momento em que a nossa sociedade tem enorme dificuldade de ter formação em tantos outros aspectos, não é? E aí a gente fica, de fato, mais uma vez, dependente, carente, esperando uma formação que, lamentavelmente, ela não vai chegar assim. Se a pessoa, por si mesma, não se interessar em se proteger, ela não vai conseguir ter do Estado essa orientação, né? O senhor concorda? Eu concordo em parte com a questão que o senhor está colocando, mas nós temos que pensar o seguinte, o Brasil, o senhor colocou, é um país que, em média, passa o brasileiro 9 horas e meia na rede. Nós somos a terceira população com maior tempo de presença na rede. E quando a gente observa esse dado com maior proximidade, a gente percebe que grande parte desse tempo não é gasto com objetivos educacionais.
é tempo no YouTube, no Facebook, no Instagram, que são conteúdos que nos geram uma reflexão e um aprendizado. Uma grande perda de tempo. Uma grande perda de tempo. Então, quando a gente fala em educar a população, também é começar a ensinar desde os nossos pequenos a como usar a rede de forma saudável. Ensinar que na rede tem um conteúdo que pode ajudar as pessoas a se aprimorar enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto membro de uma coletividade. Então, isso também é um aspecto que é uma construção. E toda construção, professora, requer um tempo. Então, nós temos que acelerar esse processo de construção já desde as escolas dos alunos menores, para criar uma sociedade mais preparada para essa nova realidade do mundo. Hanna, a gente tem aqui também a questão que, quando envolve criança, e no caso do crime de pornografia infantil, é de fato uma grande incidência hoje, e isso assusta. A pedofilia ela é um crime previsto, né, no nosso Código Penal, com alguma legislação aí mais afeta as crianças, gerando aí uma proteção integral à criança, constitucionalmente programada, né? Porém, vem se perpetrando de forma mais fácil e mais rápida por meio da internet. Né? E aí a gente tem uma dificuldade de se alcançar retirar da internet essas propagações criminosas, porém lê do engano de quem achar que não vai ter um rastro, né? Como o professor deixou bem claro, são crimes não transeuntes, eles deixam um caminho, né? Eles precisam entender que a polícia, graças a Deus, a gente tem uma polícia bem interessada em se aprimorar, né? A gente tem aí um probleminha de recursos, mas que também não prejudica tanto a busca da verdade real e da autoria desses fatos, né? A Polícia do Distrito Federal, em especial, tem um desenvolvimento muito sério com relação a essa busca, em relação à proteção de crianças e vulneráveis. Então, esses crimes aqui no Distrito Federal, nós fomos surpreendidos aí com 2 ou 3 operações no Distrito Federal de combate à pedofilia por via da internet. Então, a gente tem essa preocupação com as autoridades judiciárias e as autoridades policiais. E a internet não blinda esses autores desses crimes. Pelo contrário, a polícia consegue sim chegar à autoria e materialidade desses crimes justamente pelo caminho que a rede mundial de computadores permite ser perseguida aí pela investigação. E apenas enfatizando a gravidade desse tema quando tocamos na pornografia infantil, olha, das 133 mil queixas de delitos virtuais no ano passado, 60 mil estão relacionadas à pornografia infantil. Então, é algo muito sério e a proteção, neste caso, o professor, e, sobretudo, o cuidado com as crianças nas redes, compete muito aos pais, né? Ronaldo, essa questão é uma questão muito delicada e de grande importância. Por quê? Quantas vezes nós entregamos um dispositivo digital a uma criança e não ensinamos a usar? Nós falamos, cuidado para não perder, não usa muito para não gastar internet, mas nós não ensinamos quais são os cuidados. Os predadores sexuais, eles são profissionais em buscar vítimas na rede. Para o senhor, quanto vale passar numa fase de um jogo? Talvez nada. Mas para uma criança de 8, 9, 10 anos, que está numa fase de transição, buscando ser aceita numa nova coletividade, passar ou não numa fase de jogo é a diferença, ou pode ser a diferença, em ser aceito naquela coletividade. O predador sexual, sabendo disso, se passa por criança. Ensina essa criança, isso chama-se engenharia social. Ensina essa criança a passar numa fase, depois a passar em outra fase, começa a criar uma aproximação, uma relação de intimidade com essa criança. Depois pede uma foto de blusa, sem blusa, depois pede para marcar um encontro, pede para adicionar no WhatsApp. Então, já dizendo isso, é um papel muito importante da família estar no ambiente digital que o seu pequeno está. Se o seu pequeno tem Instagram e você, pai responsável, não tem, você tem a obrigação de ter, porque é lá que vai acontecer essa aproximação. Se a sua criança de 8 anos tem um WhatsApp, não deveria ela ter como foto de banner uma boneca, um super-herói, porque o predador sexual, percebendo isso, ele fala, isso é o telefone de uma criança. Tem que ser uma foto da criança com o papai, com a mamãe. Perceba que são pequenos cuidados que ajudam a brindar, a proteger essa criança. E também ensiná-la a conversar, a fortalecer o laço familiar. Numa situação de coação, de abordagem, que ela consiga encontrar dentro do lar a confiança para se abrir.
para conversar com a família e buscar ajuda. Então, isso são elementos que eu falo de novo, da educação, de ensinar a viver e a conviver em mundo digital. Muito bem, olha, a importância do nosso tema de hoje, hein? A gente está indo para o primeiro intervalo, você está nos acompanhando aí, tem um número aparecendo na sua tela. Com este número você pode mandar mensagem aqui para o nosso programa e no último bloco a gente vai submeter a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão aqui aos nossos convidados. Então agora, intervalo e a gente volta já já.